continuar. Então, ó, a primeira parte a gente viu para o cloro, substância, ou melhor, átomo neutro. Agora a gente vai para um átomo carregado. Tá aqui, ó. Esse é o zinco, certo? Zn, 2+. Como é que eu faço, professor? Vamos lá, mesma regra. Então, primeiro, qual é a massa dele? Maior, né? 65. Fechou. Qual é o número atômico? 30. Tá aqui. Z igual a 30. Agora, bora para as partículas fundamentais. Primeira partícula fundamental, número de prótons. Quantos? Prótons, 30 ainda. Prótons, número atômico. Não muda. Lembra disso, número atômico e próton não muda. Por enquanto, deixa a carga. Lembra que carga é só para elétrons que você vai usar. Tá? Carga só para elétrons. Então, por enquanto, prótons, 30. Número de nêutrons. Aqui, né, ó. 65 menos 30, 35. Por isso, lembra, a carga você deixa sempre por último quando você for fazer, porque só está associada a elétron. Ok? Agora a gente vai para os elétrons. Está aqui, ó. Elétrons, quantos tem? Espera aí. Quanto tinha se ele fosse 0? 30. Ele é mais 2. Mais significa que ganhou ou perdeu? Fechou. Perdeu quantos? Se ele tinha 30, perdeu 2? Tá aqui a nossa. 28. Tá claro. Então é assim que tu vai fazer. Então lembra sempre disso aí, ó. Número de elétrons. Como é que eu faço? Vou lá para carga. Então antes da carga, eu tinha igual o número de prótons. Então antes de ter essa carga, era para ter 30 elétrons, não é? Bom, mas ele ficou mais... Aí você lembra, positivo perdeu 2. Tinha 30, perdeu 2, 28. Boa pergunta, não altera. Professor, é mais 2 ou 2 mais, né? Eu vou dizer para você assim, ó. Quimicamente falando, na forma correta, por notação, sempre o número vem antes da carga. Tá? Por quê, professor? Porque a referência é, eu tenho duas cargas positivas. Tá? Mas, professor, e se eu colocar mais 2? Vai ser aceitável. Tá? Não é o mais correto, porque é como se você estivesse falando assim, ó, então eu tenho carregado 2 vezes. Não está muito certo. Não tem uma carga mais 2. Tem 2 cargas mais 1. Essa que é a diferença. Mas não faz diferença nenhuma, tá? Não... Exato. Se for cair, vai estar assim. Sempre. Tá? Professor, vai ter alguma pegadinha de virar? Não. Não tem pegadinha. Ok? Para isso não tem. Tudo bem até aqui? Pode ir para frente? Só para a gente ver o último. Tá aqui, ó. Pera aí. Volta. Como assim negativo? Perdeu, isso que você está falando. Ah, ótimo. Sempre que for positivo, perdeu. Isso. Aí que vem. Negativo ganhou. Isso. Vou mostrar. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Assim. Tá lá o símbolo. Então o que eu falei para vocês, não tem símbolo nenhum. Então carga neutra. Apareceu mais ou menos, aí eu estou falando de íons. E aí eu começo a fazer a análise justamente do número de elétrons. Então tá lá agora, ó. Bora para aquele cara. Tá aqui, ó. Número de massa. Fechou. 32. Número atômico. 16. Partículas fundamentais, prótons. 16. Nêutrons. 32 menos 16, 16 também. Professor, pode ser igual? Pode, não tem problema. Tá claro por que é 16 aqui, gente, no nêutrons? Isso, porque diminuiu e ficou igual, mas não tem problema. 32 menos 16, 16. Agora a gente vai para os elétrons. Agora sim a gente olha para a carga. Então, peraí. Quanto ele tinha antes de ganhar ou perder? Ele tinha 16. Ele agora é menos. Menos é mais. Ganhou. Menos ganhou. Fechou? Menos ganhou. Você ganhou quantos? Se tinha 16, ganhou 2. 18. Difícil, gente.
Não, né? Tem que ter atenção. Mas cai assim. Tô falando pra vocês, cai. Então, olha. meu sonho é cair só assim, né? Mas tudo bem até aqui? Bora lá, então passo pra frente. Pode copiar, pode copiar. Então, ó. E acreditem. Cai desse jeito, professor? Cai. Cai mesmo, assim. Já não ia, né? Olha aí. É. Olha aí, ó. Você viu, não dá pra faltar, não dá pra faltar. Não pode. E ainda vou dizer pra vocês, muito cuidado, hein? Por quê? Pra quem for da... Tanto um quanto o outro. Nós estamos falando que vocês têm que acertar na área 50%. PM também. Nota de corte, 50%. Aí que vem. Se você... Não, é aí que vem. 50 por grupo. O grupo de química é química, física, história, geografia e matemática. E matemática. Então, olha, professor, não quero física e química, vou deixar. Você tem que praticamente gabaritar todas as outras. E eu vou dizer pra vocês, galera, química e física é aonde vai estar cortando a galera. É ali que vai ser o diferencial. E eu tô falando pra vocês, a maioria, mas sabe por quê? Porque pegou muita gente de surpresa e falou, eu vou deixar pra pegar das outras. Galera, isso aqui vai diferenciar vocês. Estuda isso aí. Falando pra vocês, é isso aqui. É, né? E a gente sabe, pô, professor, tem um monte de coisa pra estudar. Eu sei. Mas, pô, professor, tudo, né? Mas eu até falo, é fácil de explicar por que química e física é o diferencial. É justamente porque a maioria não estava estudando e não vai estudar. Você fala, não, esse treino é muito difícil, esse treino é muito conteúdo. E isso eu concordo. É muito conteúdo mesmo. Para 3, de um e 3 do outro só, né? Mas mesmo assim, gente, é pauleira, tem que ser. Bora pra frente? Então vamos lá. Bom, falamos da estrutura. Isso tudo foi a parte da estrutura pontual. Por quê? Porque eu ainda tenho que falar disso aqui, ó. Semelhanças. Existem 3 palavrinhas aqui que vocês vão ver bastante e que está relacionada à própria estrutura. Tá? Quais são essas palavras, professor? Tá aqui, ó. Primeira palavra, isótopo. Já ouviram? Lembram? Isótopo. O que é um isótopo, professor? Isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, mas possuem massas diferentes. Lembra que eu falei para vocês que os átomos de um mesmo elemento têm que ter o mesmo número atômico, mas que não precisa ter o mesmo número de nêutrons? Isso significa o seguinte: quando eu olho, por exemplo, para esse cara aqui, ó, aqui, ó, carbono, carbono, carbono. Isso são isótopos. Como assim, professor? Na natureza, todo átomo de carbono tem 6 prótons. Todos. Entretanto, existem aqueles que têm massa atômica 12, massa atômica 13 e massa atômica 14. E agora, professor? Esses caras são chamados de isótopos. Então, todas as vezes que eu comparar átomos que têm o mesmo número atômico, mas massas diferentes, eu vou chamar de isótopo. Tudo bem? Só para a gente ter uma contextualizada, carbono 12 é a grande maioria dos carbonos que a gente encontra na natureza. Por que ele é 12, professor? Porque ele tem 6 nêutrons. Não é? 6 prótons mais 6 nêutrons, massa 12. Ok? Esse eu estou falando de 99,9%. Entretanto, existe uma pequena fração de carbono 13, ou seja, que tem 6 prótons, mas possuem 7 nêutrons. E aí ele tem uma massa diferente. E também tem aqueles que têm 8 nêutrons, que são os carbonos 14. Nosso organismo tem os 3 carbonos, os 3 tipos. Como eu disse, a maior parte é 12. Entretanto, tem o 13 e o 14. O 14, vocês já ouviram falar de datação de fóssil? O carbono ele é utilizado na datação de fóssil. Como assim datação, professor?
É literalmente, vai lá e descobre um osso. Eu quero saber de quando que foi esse osso. Aí eles chegam lá e falam lá na reportagem, né? Isso aqui, a datação é em torno de não sei quantos milhões de anos. Professor, como é que os caras sabem? Como que eles sabem, professor? Através desse cara. Através da quantificação de carbono 14. Nós, aqui, todo mundo aqui tem o mesmo percentual de carbono 14. Tá? Todo mundo. Só que, depois que a gente morre, esse carbono 14 ele é um carbono radioativo. Ele se fragmenta e vira um outro elemento. Então o que, que acontece? Depois da morte, o número de carbono 14 começa a diminuir. E aí eu consigo identificar quando é que esse cara morreu, literalmente. Quando que esse cara morreu? Tantos mil anos antes. É isso. Ok? Então, através da quantificação de carbono 14 é que é feita a datação. Então não é um chute. Né? Parece que os caras falam lá, o cara tem não sei quantos mil anos. Como é que ele sabe, professor? Tá aqui. É ciência, galera. É isótopo. Tá? Palavra mágica. Uma curiosidade, lembra disso aqui, ó. Os isótopos sempre são do mesmo elemento. Isso significa que esse carbono é diferente desse nas propriedades? Não, é igual. As substâncias que são formadas por esse, pode ser formado por esse, professor? Pode. A única coisa que muda aqui é o número de nêutrons, tudo bem? Bom, e a massa, né? Consequentemente, a massa. Tá aqui o próximo. Isóbaros. Se isótopos, eu estou falando do número atômico. Oi. Boa. Vamos fazer assim. Então, eu vou primeiro iso. O que significa iso? Iso é igual. Fechou. A partir de agora, isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônico. Iso igual. Não é o topos. Topos seria números, tá? Isótopos, números iguais. Que número? Número atômico. Mas eu vou fazer assim, você grava pelo P. Isótopo. P. O que é P? Fechou. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Fechou? Isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros. Esse isóbaros, baros aqui está relacionado a peso, tá? Então a mesma coisa, isóbaros, o A é o quê? Massa. Então isóbaros são átomos que têm a mesma massa, mas possuem números atômicos diferentes. Olha aqui, ó. Carbono 14 e nitrogênio 14. O número aqui de cima, né? A massa, 14, 14. Mas o número atômico, diferente. Pera aí. Volta lá em Dalton. Dalton não falou que elementos, ou melhor, átomos do mesmo elemento tinham mesma massa, átomos de elementos diferentes, massas diferentes também, não é isso? Olha aqui o problema. Os dois casos aqui quebram as pernas de Dalton. Eu possuo átomos que têm massas diferentes, mas é do mesmo elemento. E eu posso encontrar átomos que têm a mesma massa, mas são elementos diferentes. Ok? Então, o que são isóbaros? Isóbaros, mesma massa. Massa igual. Número atômico diferente. Tudo bem? Pode ir para frente? Tudo bem. Então, aqui, ó, o número de massa é igual número atômico. Não, não é outro, é outro elemento. Isso. O que muda? Tudo. Porque, assim, depende do tipo da radiação. Mas lá quando a gente fala de radioatividade, por exemplo, pode ocorrer quebra do núcleo como um todo, que é o que eu falei do urânio. O urânio se parte. Ele parte em dois núcleos, com prótons e nêutrons diferentes. Pode não ele se partir, mas uma parte do núcleo for embora. E aí, quando é isso, existem três partículas radioativas, né? Três tipos de radiação: alfa, beta e gama. A alfa sai prótons e nêutrons. A beta transforma um nêutron num próton. E a gama não acontece nada em relação ao núcleo. Então depende. Teria que ter uma parte só da radioatividade para ver. Não é aqui que a gente vai ver. Tá? Não é aqui. Mas você vê que muda tudo. Por isso até disse para vocês assim, ó, toda alteração
que ocorrer nisso aqui, em número de prótons, número de nêutrons, deixa de ser uma reação normal e passa a ser uma reação nuclear. E aí muda-se a identidade do elemento. Ok? Então é uma mudança muito mais brusca. Pode estar do outro. Principalmente esse aqui, ó. O número de massa pode estar do outro. Eu vou te dizer que o número atômico não pode estar aqui embaixo. Por quê, professor? Porque quando a gente, por exemplo, descreve uma substância, exemplo H2O, o número aqui embaixo, na frente, indica o número de átomos do elemento. Então H2O é porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio. O 1, lembra que o 1 eu falei que não aparece? Mas está aqui, 1 átomo de oxigênio. Então por que que nunca vai estar assim, por exemplo, aqui 1 e alguma coisa? Não. Se tiver um número atômico, é aqui. Nunca aqui na frente, mas aqui. Professor, mas precisa gravar? Não precisa. O que eu falei, lembra disso. Se tiver número menor vai estar aqui. Né? Os maiores vai estar aqui em cima. Então, ó, o hidrogênio pode ser assim ou assim também, né? Que eu falei para você que o hidrogênio é o único que tem igual. Não, porque a carga tem o sinal. Lembra? Carga tem que ter sinal. Então não pode ter só, por exemplo, se ele tiver assim, tem sinal. Então eu estou falando de massa. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pego, sei lá, N e ele colocar 14 aqui, é massa. A gente vai fazer, calma. Vamos fazer, calma. Como é que é o exercício, né? Calma. Então aqui, ó, isóbaros, tá claro? Bora para as outras duas. Isótonos. Ó, o N é nêutron. Então eu estou falando de átomos que têm o mesmo número de nêutrons, mas possuem massa e número atômico diferente. Eu vou dizer, lembra que eu falei que nêutrons é a grande pegadinha? Por quê, professor? Porque os nêutrons nunca aparecem. Olha para esses dois, não parece que não tem nada igual aos dois? É aqui que ele vai perguntar, gente. Porque os outros é fácil de você ver. Esse aqui não. Ele fala, quais são isótonos? Esse, oh, meu Deus do céu, vamos lá. Ó, aqui, ó. 13 menos 6, 7. 14 menos 7. Opa, os dois têm o mesmo número de nêutrons. Isso são os isótonos. Então a diferença é que passa a ser igual, né? Ou seja, número de nêutrons são iguais, mas número de massa e número de prótons são diferentes. Tudo bem? Eu vou dizer para vocês que normalmente está aqui os grandes diferenciais: isótopos, isóbaros e isótonos. O outro caso é esse aqui, ó, isoeletrônico. O nome já até te disse. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Normalmente aqui eu estou comparando átomos e íons. E normalmente quando a gente trata de isoeletrônicos, não me importa, tá? Não importa muito número atômico, número de massa, entre outros. Tá? Então o que seria isoeletrônico? Galera que tem mesmo número de elétrons, né? Olha esse aqui, ó. Quantos elétrons tem esse cara? Vamos voltar? Se ele fosse zero, teria 17, não é isso? Ele está menos 1. Significa que ele ganhou 1. Então quantos elétrons ele tem? Então tá, então esse aqui tem 18 elétrons. Esse daqui tem carga? Então o número de elétrons é igual ao número de prótons. 18 elétrons. Esse aqui a gente até fez. Tinha 19, perdeu 1. Esses caras são isoeletrônicos. Ok? Tudo bem? Só o menos, menos 1. Só o mais, mais 1. Não tem nada, 0. Ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Para resumir, tá aqui, ó.
dos caras que eu preciso, que eu falei que são os mais comuns, é isso aqui, ó. Isótopos. P. P é número atômico. Então, o número atômico é igual, massa e nêutrons diferente. Isobaros. A igual número atômico, ou seja, número de prótons, e número de nêutrons diferentes. Isótonos. N. Número de nêutrons é igual massa e número de prótons diferentes. Ok? Professor, isoeletrônico, já citei para vocês, não é muito comum a gente colocar tudo junto, né? O que importa no isoeletrônico? Número de elétrons é igual. Fechou? Tudo bem? Pode ir para frente? Sim? Bora ver então como que isso ficou cobrado. Tá aqui, ó. Questão. Diz assim, olha, os íons são espécies químicas eletricamente carregadas. De acordo com a carga, tais espécies podem estar negativamente carregadas, e nesse caso são conhecidos como os íons negativos. Ele não deu um nome, mas o que é um íon negativo? Ânion. Lembra? Ânion. Ou positivamente carregado, nesse caso denominados íons positivos, cátions. Fechou? Então falou ânions e cátions, tem que lembrar essas características. Bom, um certo íon de carga mais um, olha lá, um certo íon positivo de carga mais um, e apresenta um total de 19 prótons e 20 nêutrons em seu núcleo, o número de elétrons e o número de massa desse átomo, desse íon, né, de um átomo desse íon, nesse caso normal, são respectivamente. Espera aí, ele me deu carga, ele me deu o número de prótons, número de nêutrons, o que ele quer? Número de elétrons e número de massa. Então vamos voltar aqui, ó. O elemento, eu não sei quem é, um X. Correto? Sei lá. O que ele me deu já? Primeiro, ele me deu o número de prótons. Prótons é um número atômico, não é? Já vou colocar aqui porque fica mais fácil. 19. A carga mais 1. O que ele quer saber é esse cara, que ele não me deu, mas a gente já vai ver, e o número de elétrons, não é? Primeiro, bora achar o número de elétrons? Qual é o número de elétrons desse cara? Se ele fosse 0, quanto seria? Tá claro para todo mundo que seria 19? É. Se ele é mais 1, perdeu 1, então eu já sei que é 18. Lembra que tem que ser respectivamente, ó, o que eu falei para você, ó, como é que tá. Então, ó, eu já sei que ou é a letra A ou a letra B. C e D já foram. Já não pode ser isso. E a outra coisa que ele quer saber é a massa. Bom, eu sei que prótons eu tenho 19. E o nêutrons, ele falou que eu tenho 20. O que é a massa mesmo? Prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Prótons é 19 mais 20 dá? Galera, é isso aqui. Alternativa. Letra A. Difícil? Não? Tá, mas entendeu aqui? Qual a parte que você ficou com mais dúvida? Da massa? Aham. Isso é as informações que o texto me deu. Tá aqui, ó. Carga mais 1, mais 1. Número de prótons é o número atômico, 19. A massa ele não me deu. Na verdade, ele quer saber a massa. Por isso que eu coloquei um A. Ok? Que é da representação. Ó. Não, porque ele fala assim, olha, eu tenho 19 prótons e 20 nêutrons no seu núcleo. Aí ele quer saber o número de elétrons e o número de massa, ou seja, o A. Ele quer saber esse cara. O que é o número de massa? Não pode esquecer. A prótons mais nêutrons. Ele dá o jeito para você calcular, né? É isso. Ele deu esses dois para você achar aquele. Assim? Essa? A de cima? Não, o jeito que você quiser fazer. O jeito que você quiser. Ah, professor, não quero fazer assim. Quero fazer já direto. Dá para fazer? Dá. Não tem problema. Eu sempre gosto de pegar todas as informações que o texto me dá e escrever, porque é mais visível. Tá? Para você não passar batido coisa. Tá? Então ele me deu, ó, me deu
isso daqui, isso. Então eu consigo visualizar melhor. Ah, eu tenho. O que que eu tenho que fazer? Tem que achar esse. Muita, muita. Sim, sim. Já dava ruim. Então tem que tomar cuidado, hein? Lembra, massa, prótons mais nêutrons. Ok? Isso é sempre. Isso é sempre. Opa! Diferença de prótons e nêutrons para massa? Diferença seria aqui um. Assim, né? Ah, sim. Dá para fazer. Porque dá no mesmo, né? É, se você lembrar disso aqui, também dá. Porque alguém talvez pense assim, professor, qual que é a equação para achar o nêutron? Seria isso aqui, ó. Nêutron é igual a massa menos o próton, que é o que a gente sempre fez. É assim. Aí você só substituiu e também dá certo. Também dá certo, que é a origem dessa questão, dessa equação. Certo? Tudo bem, gente? Bora pra frente pra ver mais? Oi. Ah, chega. Você quer ver, por exemplo, 19 e 20. 19 prótons, né? Isso é um número atômico. E o 20, a gente até falou. O cara pensou, ah, é o nêutron, você tá aqui. O 38, o que que o cara fez? Elétrons com os nêutrons. Tirou lá dos prótons, né? Não pode tirar dos prótons. Sempre dá, gente. Eu sempre falo aqui, ó, quando você fizer o cálculo e você, acertei porque eu achei lá. Cuidado. Porque vai ter lá, vai ter a resposta. Sempre tem, né? Olha só o próximo. Tá aqui, ó. Por meio dos modelos atômicos, as partículas constituintes dos átomos foram quantificadas e definidas. Bom, com base nessas informações, foram elaborados alguns conceitos diretamente relacionados a essas partículas, suas cargas, os seus números, que servem para identificar os átomos. Bom, se o número de partículas fundamentais for analisado, será possível identificar e formar conjuntos de átomos com algumas similaridades. Essas propriedades dos átomos recebem o nome de semelhança atômica. Opa! Isótopo, isóbaro, isótono e eletrônico. Ele vai até citar isso bem aqui, ó lá, ó. Assim, pares de átomos ou íons que se enquadram respectivamente como espécies isoeletrônica, isotópicas, isobáricas, isotônicas. Talvez você fale, ué, professor, mas não tá isótopo, isóbaro. É que ele só mudou o nomezinho, né? Ele fez só como propriedade. Isotopia, né? Então por isso que ele está falando isoeletrônica. É o isoeletrônico, tem o mesmo número de elétrons. Isotópicas. Prótons, vem dos isótopos, né? Número de prótons. Isobáricas, massa. Isóbaros, isotônicas, nêutrons. Tá claro? Ó a palavrinha mágica aqui, ó. Respectivamente. Por favor, respectivamente. Aí ele fala, ó. Exato. E aqui, ó, examinando esses quatro caras, tá? Professor, o que que o senhor indica? Eu indico você fazer o que você achar mais rápido e o que você achar melhor. Ah, professor, eu posso ir já direto procurando? Porque você vai ver nas alternativas, tá assim, ó. Não é? Então, professor, eu posso ir caçando? Pode. Dá para ir caçando, dá. Ou então, para você não ter. Eu não vou errar. Você faz o quê? Volta aqui, faz de todos. Faz tudo. E aí você acha todo mundo que você tem que achar. Só vamos fazer desse aqui então primeiro? Então tá lá, ó. O que que são esses caras, né? Oi. Não, sai aqui. Dessa parte sai junto com esse. É porque se eu for fazer aqui, aí vai para outra câmera. Entendeu? É porque parece, né? Isso aqui é só para não ficar entre as duas. Bom, eu vou fazer aqui dentro. Não, eu vou fazer aqui que tem mais espaço. Tá? Então vamos lá, bora para cá para a gente ver. Olha só. O que que ele me deu? Ele me deu primeiro P. Lá tá 40 e 20. Bora achar tudo? Então vamos lá. Massa. Fechou.
Número atômico. Beleza. Agora as fundamentais. Prótons. Nêutrons. Aqui, ó. 40 menos 20, 20. Elétrons. Carga zero. Deu 20. Alguma dúvida nesse? Não? Tranquilo, bora pro próximo. O próximo é o Q. Tá aqui, ó. Q mais 1, correto? Aqui é 19, 39, 19, é isso? Então vamos lá. Então primeiro, massa 39. Número atômico 19. Número de prótons 19. Número de nêutrons. Tá aqui, ó. 20. Tu já reconheceu alguma coisa que esse tem de semelhança com ele, não é? Ó. 20 e 20. Esse é o que desse? Isótonos. Então, se eu tivesse que achar só o isótono, eu já achava agora, né? Mas eu primeiro, se você usar na lógica, primeiro eu estou procurando elétrons. Ele falou, respectivamente, iseletrônico primeiro. Então, o primeiro elétron. Só para a gente ver quantos elétrons tem aqui. Quanto tinha? Agora, fechou. 18. Tudo bem? Tranquilo? Bora para frente. Próximo. É o R. 40, 19. Então vamos lá. Massa 40. Número atômico. Número de prótons. Número de nêutrons. 21. E número de elétrons. Não tem carga. 19. Espera aí. Oi. Boa. Carga só vale para elétron. Isso aqui só vale para o elétron, nunca para massa, para nada. Fechou? Lembra disso. Isso aqui você só vai usar para o elétron. Tá? Então assim, ó, esquece por enquanto esse quando você estiver fazendo esses 4 primeiro. Tá? Isso aqui só vale para o elétron. Então, na verdade, isso vai influenciar o número de nêutrons? Não. Por quê? Porque o que vale é número de prótons e a massa. Ok? Fechou? Então, por isso que não faz diferença. Carga só vale para elétron. Bom, vamos lá para o próximo. Aqui, ó. Esse aqui tem alguma coisa de igual com os outros? Olha só. Número de prótons é igual a esse. Então, esse e esse são isótopos. Ainda tem mais, ó. A massa desse é? Exato. Então, a gente já achou um monte de semelhança aqui. Vamos ver só o último cara, que é o S32, 2 menos. É isso, não é? Então vamos lá. Primeiro, massa. 32. Número atômico. Número de prótons. Número de nêutrons. Tá aqui, né? 32 menos dá 16 de novo. Número de elétrons. Olha só, tinha 16, ficou 18. Opa, eu estava procurando o iseletrônico primeiro, não é? Professor, se eu fizesse direto, assim, a procurar quem que é isoeletrônico já de cara, dava para já achar. Não é? Você já ia falar, não, já sei. Quem que são isoeletrônicos? S e o Q. Mas, de novo, sempre vai dar para achar já direto isso? Às vezes não. Então, por isso todas as características. Só para a gente voltar. Ele está falando assim, ó, a alternativa que apresenta correta e respectivamente. Ou seja, respectivamente é o quê? Iseletrônico, isótopos, isóbaros, isótonos. Então vamos lá. Quem que é isoeletrônico? Tem mesmo número de elétrons? Q e S. Q e S. Tá aqui, ó. Q e S. Quem que é isótopos? Mesmo número de prótons. Q e R. Tá aqui, ó. Q e R. Quem é isóbaros? Número de massa lá, 40, 40. P e R. E quem é isótonos?
P e Q. P e Q. Tá aqui, ó. Certinho. Difícil? Mais complexo, né? Mais complexo. A gente teve que trabalhar tudo. Mas isso aqui é basicamente uma das questões. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é questão do FMT do passado, da última prova que eles fizeram. Então, muito, muito importante. Eu falo para vocês. Despenca, galera. Isótopos? P e quê? Isótonos. Olha lá, ó. Cadê? Q, 20 e P, 20 no nêutrons. Fechou? Alguma dúvida? Não, até aqui? Tranquilo? Próximo, aqui, ó. Analise a notação dos átomos dos elementos químicos representados abaixo. Tá aqui, ó. Ficou meio pequeno aqui, mas tá assim, ó. Ca. Ah, aqui deu erro na hora de eu escrever, tá? De eu passar aqui. Na verdade, deveria ser invertido aqui, né? Mas a massa sempre é maior. Não tem erro. Massa sempre é maior. Então tá aqui, ó. Cálcio, cloro e potássio, ok? Então aqui os caras. Qual é a massa do cálcio? Maior. 40. Qual é a massa do cloro? Massa do potássio. Fechou. Número atômico do cálcio. Do cloro e do potássio. Bom, uma dica é, ele está querendo anotar sobre tais elementos, assinale a alternativa correta. Quando for pouca coisa assim, dá uma olhada nas alternativas. Por quê? Aqui já dá para ver alguma semelhança entre eles. Qual que é a semelhança? Número de massa. Não tem alguém aqui que é número de massa igual? O 1 e o 3 são isóbaros. Vê se já tem alternativa. Por quê, professor? Porque se você olhar, olha as outras características aqui. Dificilmente tem outra. Elétrons você já viu que não pode, não é? Prótons também não pode. O máximo que pode é massa e número de nêutrons. Vamos ver então as possibilidades? Olha só. 1 e 2 são isótopos, pode? Não. 2 e 3 são isótonos. Tem que fazer a conta. Deixa para o final para você fazer essa conta. 1, 2 e 3 são isóbaros. 1 e 3 são isóbaros. Pronto, não precisou nem fazer a conta. Vale a pena, professor? Vale a pena. Às vezes você não vai fazer essa conta. Isóbaro está lá, já descrito, ó. O 1, 40. O 3, 40. Eles são isóbaros. Tu já mata? Correto? Tá aqui, ó. Se você quisesse fazer... Ah, professor, mas eu queria fazer. Qual é o número de nêutrons desse cara? 40 menos 20? 20. 37 menos 17? 20. 40 menos 19? 21. Ele falou isótonos. 2 e 3 é isótono? Se fosse 1 e 2, seria. Ok, gente. Tudo bem? Difícil? Não, essa já foi mais tranquila do que aquela outra, né? Mais tranquila. Bom. Próximo, tá aqui, ó. Um ânion cloreto tem 17 prótons, 18 nêutrons e um cátion sódio, mas tem 11 prótons e 12 nêutrons. Quantos elétrons terão o Cl- e o Na+, respectivamente? Só quer saber de elétron. Preciso fazer massa aqui? Então esquece, isso já vai direto. Pera aí. Cl, o número de prótons é 17, não é isso? A carga, menos 1. Pera aí, ele tinha quantos elétrons antes de ter carga? 17. Ficou menos 1, então ele ganhou, aumentou 1. Então quantos elétrons ele tem? 18. Bora ver o sódio? Tá aqui, ó. Na+. Número atômico dele, número de prótons? 11. Não é isso? Quantos elétrons ele tinha antes de ganhar ou perder? 11. Positivo, perde, né? Positivo, perde. Perdeu? 1. Então, se ele tinha 11 e perdeu 1, ficou? Só isso, professor? Só isso? Sim. Só para confundir, só para dar mais trabalho.
tá? Então, muito cuidado com isso. Lembra que eu falei, falou elétron, não importa nêutron, não importa massa, importa carga. Carga só vale para elétrons. Então tá lá, 16 e 2 não pode, 17 e 11, olha só, 17 e 11 aqui, ó, né, para sacanear, 18 e 10, achamos, né, e 19 e 11 de novo, tá aqui. Então tudo que você fizer vai dar os resultados que eu falei. Tudo que você fizer vai dar os resultados. 16 e 12, né, para você fazer tudo que você fizer. Então você a menos, tirei um aqui e o outro mais, né? É certinho invertido. Tá, lógico, tá lá o gabarito, né? Galera, por favor, cuidado. Cuidado. E eu sempre falo, cara, eles pegam essas questões e passam para um monte de gente. Onde estão os maiores erros? Essa. Então aqui. Tá. Todos os erros e coloca a alternativa lá. Tava moleza, assim, gabaritei, né? É aí que é o problema, né? É o problema. Certo, gente, até aqui. Tranquilinho. Isso são questões de estrutura atômica. Vamos falar de elétrons? Agora sim. Vamos falar. Não queria, né? Mas não tem jeito. Vamos começar a falar disso aqui, ó. Estrutura eletrônica. Ué, professor, outra estrutura, o que acontece? A partir de Bohr, começa então a se estudar a eletrosfera. Lembra que eu falei? Na verdade, o modelo atômico não é modelo de Bohr, é modelo Rutherford Bohr. Eu falei para vocês, o núcleo estava correto, estava certinho, o problema era a eletrosfera. A partir de Bohr, começa-se então a estudar a eletrosfera. Primeiro problema, o modelo atômico de Bohr funciona só para átomos que têm um elétron. Tudo que ele falou está certo se eu estiver considerando só um elétron. Por quê, professor? Porque, na verdade, os cálculos de Bohr acabavam relacionando só a interação elétron e núcleo. Mas, professor, mas tem outra interação? Tem. Um elétron interage com outro elétron. Não interage lá na eletrosfera? Não tem cargas semelhantes? Então, o que acontecia? Quando ele tentava aplicar toda a parte matemática para átomos que tinham mais do que um elétron, começava a dar erro, porque ele não tinha considerado as influências de um elétron em relação ao outro. Por isso que se começa a estudar os elétrons. Tá? Primeiro problema, elétron não é mais uma partícula somente. Como assim, professor? Galera, coisa da mecânica quântica. O elétron não é partícula. Na verdade, ele até é, só que ele não é só partícula. Ele é onda e partícula. Passa de um princípio chamado dualidade onda-partícula do elétron, ok? Tudo isso é dentro dos modelos atômicos atuais. A teoria atômica atual vai desconsiderar várias dessas coisas aqui. Primeiro, elétron agora a gente considera como partícula e onda, tá? Dualidade onda-partícula de de Broglie, tá? Segunda característica, modelo atômico de Bohr só funcionava com um elétron, então eu vou precisar melhorar isso aí. Como é que eu vou melhorar, né? Só para a gente entender, dividindo a eletrosfera. A partir do estudo da mecânica quântica, com os nomes aqui bem bonitinhos, olha lá, ó, de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, só nome fácil, tá? Para fundamentar esse cara chamado orbital. Professor, que raio é orbital? Não é órbita, não. Não é órbita, é orbital atômico. O que é um orbital, professor? Tá aqui. Orbital é um espaço, é um volume do espaço lá da eletrosfera, onde ocorre a maior, para dizer mais precisamente, a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Como assim, professor? O orbital vai ser o local onde você vai encontrar o elétron lá na eletrosfera, realmente. E esse orbital tem várias configurações, que a gente não vai falar dele agora. Tá? Não vai falar da configuração do orbital. Mas para até chegar nesse orbital, eu vou ter que dividir a eletrosfera em algumas coisas. Primeira divisão, camadas. Né? A gente já vai falar. Ó. Lembra que eu falei disso aqui? Quanto mais distante do elétron, do núcleo, maior vai ser a energia do elétron. Tá? O elétron, quanto mais distante do núcleo, maior a energia.
Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia. Segunda característica desse princípio, quanto menor a energia do elétron, mais estável ele se encontra. Eu gosto de falar assim, ó, elétron é preguiçoso, tá? Gravem isso. Elétron é preguiçoso. Por que é preguiçoso, professor? Porque ele sempre quer estar no menor nível de energia possível. Nem sempre ele vai conseguir. Por quê? Dos elétrons? Para desse. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, grava isso. Elétron é preguiçoso. Segunda coisa, você vai fazer assim, ó. Imagine uma pista de corrida. A pista de corrida você tem isso aqui, ó. Quanto mais afastado do núcleo, no maior vai ser esse caminho. Então você vai considerar assim, ó, quanto mais afastado, mais energia você gasta para percorrer o caminho, sim ou não? Isso é o elétron. Quanto mais próximo, menor a energia. Quanto mais longe, maior a energia. Fechou? Gravou? Isso é a base para os elétrons. Sempre, professor, sempre. Tenta lembrar disso. Olha, quanto mais próximo do meio, do núcleo, menor a energia, menor é o caminho, né? Menor a energia. Quanto mais afastado, maior é a energia. E o elétron é preguiçoso, ele sempre quer gastar menos energia possível. Exatamente. Por isso que ela divide assim, né? Quando você olha, você parece, ué, tá roubando. Por que o cara tá lá atrás? Não é. É porque na curva, para compensar esse aumento. Por isso que você vai ver exatamente isso. Tá? Essas diferenciações desses pedaços aqui para o cara correr. Certo? Tudo bem, gente? Tranquilinho? Então, isso aqui são justamente as características do elétron. Duas características. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia. Quanto mais afastado, maior a energia. E o elétron sempre quer estar no menor possível. Ok? Beleza? Bom, e tá aqui as camadas. Outra coisa que vale ressaltar é o seguinte. Imagine que eu tenho lembra que eu falei que nem todo mundo pode estar lá no menor nível? É fácil de explicar. Cabe todo mundo nessa bolinha aqui? Vai ter, quanto mais afastado, eu não vou conseguir colocar mais elétrons. Então, os mais próximos aqui, ó, mais próximo cabe um número menor de elétron. À medida que eu vou indo para mais externo, vai aumentando também o número de elétrons possíveis. Ok? As camadas, inicialmente, era por nome mesmo, por letra. K, L, M, N, O, P, I, Q. 7 camadas. Depois, Bohr acaba dividindo isso em níveis. Então, olha lá, ó. K, L, M, N, O, P e Q. Significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7. E o número de elétrons, professor? Está aqui, ó. Começa com 2, depois vai para 8, depois 18, 32, 32, 18 e 8. Professor, por que começou a diminuir? Na verdade, não é que começou a diminuir. Existe uma relação energética que eu já vou mostrar, que dá para ter mais. Dava para ir aumentando. Isso aqui para ser 64 e assim por diante. Entretanto, a gente não tem elétrons ainda descobertos que estão nesses outros níveis. O que dá para ter é 32, 32, 18 e 8, principalmente por causa de alguns cálculos que a gente vai ver já já. Tá? Então, normalmente, isso aqui vai virar uma escada. Você vai ver como se fosse uma pirâmide. Então, ele vai fazer assim, só que depois ele retorna. Ok? A gente já vai ver isso. Então, olha, camadas. Essas são as separações, né? As diferenciações. Tudo bem? Só para contextualizar, o que aconteceu? Se a gente olhar lá para Rutherford, Rutherford falava que os elétrons estavam em órbitas aleatórias na eletrosfera, ok? Era como se ele falasse que todos os elétrons eram iguais. O que Bohr inicia é o que nós chamamos de diferenciação eletrônica. Em outras palavras, galera, hoje se sabe que todos os elétrons são diferentes. Em qual sentido, professor? No sentido energético, tá? Bohr começa falando assim, olha, não é todo mundo igual. Eu vou dividir isso aqui em camadas, tá? É dividir em camadas. Só que aí aparece um outro cara, chamado Summerfield. Um pouquinho para frente fala, peraí, não é só camadas. Essas camadas ainda vão ser divididas também. Por quê?
Porque ele descobre, lembra que eu falei que Bohr dizia que as órbitas eram circulares? Era, não é? Summerfield disse que nem todas. Existiam algumas órbitas que eram mais elípticas. E ele passa a descrever o que ele chama de subcamadas. Então ele falava, olha, tem sim órbitas circulares, mas tá vendo que tem algumas que são mais elípticas? Então ele descobre o que ele chama de subnível. Tá aqui, ó. Como que ele dividiu? Dividiu assim. Subnível, S, P, D e F. Tenho certeza que você já está relacionando isso com alguma coisinha chamada distribuição eletrônica. S, P, D e F. O que que é S, P, D, F, professor? Na verdade, são os subníveis, ou subcamadas. Sabe aquela camada? Ele fala assim, ó, dentro da camada existe uma nova divisão. A primeira divisão é o S. Por quê? Porque vem de Sharp. Cabe 2 elétrons nele. A segunda divisão é o P, Principal, que cabe 6. A terceira, D, que cabe 10. E a quarta, o F, que cabe 14. Em outras palavras, quando você olha lá na camada, tá aqui, ó. A camada K não cabia só 2 elétrons, que a gente viu? Então ele só tem o subnível S. Na primeira camada eu só tenho S. Só que a segunda camada deveria caber quantos? 8, não era? Então ele tem um S que cabe 2 e o P que cabe 6. 2 com 6 dá quanto? Fechou. Olha a próxima. M, a terceira camada, S, P e D. Por que S, P e D? Porque eu tenho 2 mais 6 mais 10, 18. Tá vendo as relações daqueles números? Olha o próximo, 4, cabia 32, não é? 2 com 6, 8 com 10, 18 com 14, 32. Então o que que ele fez? Pegou aquelas camadas e dividiu ainda energeticamente. Vale ressaltar que o S é o de menor energia. Se todo mundo, todos os elétrons pudessem escolher aonde que ele queria ficar, professor? Na camada 1S. Todo mundo ia ficar no 1S. Só que só cabe 2 lá. Aí eu tenho que ir nas outras camadas. E aí, quando eu não estou no S, que é o menor, eu vou para o P e assim por diante. Tudo bem? Ma- Menos elétrons, né? Ah, sim, eu vou te dizer por quê. É aquilo que eu tava, ele até ia perguntar. Professor, o que que aconteceu que aqui, ó, ele para de aumentar e começa a diminuir, né? Na verdade, não é que ele para de aumentar e começa a diminuir. O que acontece é, dá para colocar mais subníveis? Dá, mas tem elétrons nesses subníveis? Não. E aí, por que não? Aí é o próximo cara. O que que aconteceu? Quando você olha para isso aqui, o número, a energia desses subníveis, ela não é linear. Não é assim, ó. Esse aqui vem depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não. Por que não, professor? Porque lembra que esses caras têm órbitas elípticas, que eu falei? Quando o cara é muito elíptico, ele acaba passando de uma camada para outra. E aí, o que que acontece? Por exemplo, um cara igual F, ele acaba sendo mais energético do que, por exemplo, um cara que é S na camada posterior. Lembra que eu falei que os elétrons querem estar no menor nível de energia possível? Então ele vai estar sempre numa busca por um nível. Por que que aqui não tem mais, professor? Porque é mais fácil ele estar nesse formato em energia do que ele estar, por exemplo, em outras escalas de energia ali, ter outros subníveis. Somando tudo isso aqui, só para ter uma curiosidade, somando todos esses elétrons, tudo que cabe aí, dá exatamente 118. E daí, professor? É exatamente o número de elétrons o número de átomos conhecidos até hoje. O número de elementos da tabela periódica, 118. Isso significa que o próximo a ser descoberto vai ter que mudar isso aqui. Vai ter que colocar outra camada. E aí, para ficar mais claro, você vai entender agora por que que deu isso aí. O que que acontece? Quem estudou realmente esses níveis energéticos foi um cara chamado Linus Pauling, através de um princípio chamado princípio da construção, tá? Ele define então que os níveis energéticos devem ter essa configuração, ó.
Olha só essa configuração. 1s2, 2s2, 2p6. Isso aqui é ordem de energia. Bom, professor, mas essa ordem de energia desse jeito é difícil, né? O que ele fez? Ele demonstrou através disso aqui. Eu tenho certeza que você já viu isso. Isso aqui é distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica, professor? É você pegar todos os elétrons e colocar em ordem crescente de energia. Todos os elétrons de um certo átomo. Percebam, como é que eu descrevo isso aqui? Só para que você entenda, para a gente compreender como que eu monto esse nível de energia. Isso aí é a ordem correta de energia, tá, gente? A ordem correta de energia. Como é que eu escrevo, professor? Você vai fazer assim, ó. Primeiro, lembra que o S é o de menor nível de energia de todos? Todas as camadas têm S. Então você vai começar assim, ó. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Um embaixo do outro, certinho. Ok? Aí você vai fazer assim, ó. Igual uma escada. O que eu falei para você? Igual uma escada. Pula o primeiro, vai pro segundo. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Tá? Então você sempre pula um para começar a próxima letra. Tudo bem? Então, ó, o S tem todas as 7 camadas, o P é a partir do 2. Aí você vai para o D. 3D, 4D, 5D, 6D. Professor, eu posso colocar 7D? Pode, só não vai usar. É o que eu falei, você não vai usar. Tá? Por que não vai usar? Porque ainda não tem elétrons que vai usar ali. Tá? Mas o correto, o mais correto que a gente usa, vai até o 6. Agora é como se eu estivesse voltando, tá? Então, olha lá, ó. Pulou, pulou, próximo, 4, F e 5, F. Mesma coisa. Se você, professor, eu quero colocar todos, pode colocar, não tem problema, você não vai usar. Eu não aconselho você colocar para você não confundir, mas não vai dar erro. O que eu tenho que entender? Por que ele está desse jeito, professor? Você não pode entender que o nível energético é assim, ó. Não é assim. Ele é na diagonal. Tá? O que é isso aqui? Primeiro, olha para esse cara. 1S. O que significa 1S, professor? Significa que na camada 1, no subnível S. Aí você tem que lembrar assim, o S cabe em quantos elétrons? O P cabe quantos? O D e o F. Lembra disso aqui, ó. 2 e vai somando 4. Não tem erro. Então 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 14. Se tivesse um outro, seria mais 4, 18. Ok? Não tem, por enquanto não tem, mas poderia ter. Tá? Então nós temos essa característica. E como que eu vou distribuir elétrons? Os elétrons eu vou distribuir aqui. Lembra que eu falei que ele sempre vai estar no menor nível de energia? Então assim, ó, como que são os menores níveis de energia? Dá uma olhada nisso aqui, ó. O menor nível de energia possível é esse cara, só que ele cabe quantos elétrons? Aonde que eu coloco esses dois? Bem aqui. Esse númerozinho aqui indica quantos elétrons tem nele. Então, 2. Sempre na diagonal, tá? Assim, ó. Próxima diagonal é aqui, ó. Cabe quantos no S mesmo? Então, mais 2. Qual que é a próxima diagonal? Olha lá, ó. No P cabe? Seguido de quem? Olha só a sequência. Agora prestem atenção nisso aqui. Aqui que muda. Professor, se eu fizesse assim, ia dar na mesma. Até aqui até bate. O problema é no próximo, olha só. A próxima diagonal é isso aqui, ó. Quem vem depois do 3S? 3P. Cabe quantos? E depois do 3P? Professor, não é o 3D? Não. Por quê? Porque o 3D
tem mais energia do que o 4s. Então eu vou primeiro no 4s2, para aí sim, depois eu ir na onde? No 3d10. Isso aqui é a forma correta de você distribuir os elétrons. É a sequência 6, 2 e assim por diante. Professor, mas como é que eu uso isso? Que é a grande charada, né? A grande bola da vez. Como que eu uso isso aqui? Você vai usar dessa forma aqui, ó. Vamos supor que você vai pegar um elemento. Tá aqui, ó. Ele vai até dar esse aqui pra gente fazer, mas por enquanto tá aqui, ó. Lembrando, eu tenho que distribuir elétrons, não é? Quantos elétrons tem aquele cara? Lembrando, isso é o número de prótons, correto? Só que a carga é neutra, ele é zero. Então o número de prótons e elétrons é? Tá claro? Então eu tenho que distribuir quantos? 26, correto? Eu tenho que usar isso aqui para distribuir 26. Eu vou terminar de montar isso aqui, só para não ficar incompleto. E aí lembra, quando você for montar, lembra que é sempre na diagonal. Só para você ter, olha uma curiosidade. Depois do 6S é que você vai lá para o 4F. Porque o 4F ele é tão energético que é mais fácil chegar lá na camada 6 do que voltar para ele. Tá? Então tá aqui, ó. 14, né? Deixa eu colocar a setinha. 14, 10, 6, 2 e para terminar 14, 10 e 6. O que eu disse para vocês, por que que não vai aumentando mais, né, professor? Porque para ter aqui, teria que ter aqui, ó, outras. Por isso que o número acaba não aumentando depois do 32. Dá 32, 32, 18 e 8. Tá? Por causa dessa característica energética. Sempre do menor de energia para o maior. Sempre em ordem crescente de energia. Ok? Do menor energia para o maior. Do de menor para o maior. Não importa o número de elétrons, tá? Então, por exemplo, quem que tem mais energia, professor? O 4F14 ou o 7S2? Quem tem maior número de energia? 7S2. Agora, na verdade, só que eu não posso olhar só em camada. Oi? Por quê? Porque na distribuição, esse aqui, ó, tem mais energia do que esse, do que esse, do que esse. Em outras palavras, esse aqui está mais afastado do que aquele. Então, o nível, por isso que sempre é na diagonal. Nunca é na horizontal. O erro é que a maioria quer distribuir na onde? Na horizontal. Olha só, vamos distribuir então para o ferro? Como que é a configuração eletrônica do ferro, professor? Você vai começar assim, ó. Quantos elétrons a gente tem? 26. Eu vou ter que usar isso aqui para distribuir 26. Qual que é a primeira coisa que eu escrevo? 1 S2. 1 S2 é o primeiro. Cabe só 2. Não cabe só 2? Só que eu tenho 26. Quantos que eu já coloquei aqui? Falta quantos? 24 ainda. Mais 2. O próximo aqui, ó. 2S2. Foi quantos? 4 no total. Faltam 22 ainda, não é? Nossa, professor, vai demorar. Calma, não vai demorar tanto. Olha lá, o próximo depois desse. 2P6. Até agora foram 10. Falta 16. Vamos lá, próximo. 3S2. Foram 12, falta 14. Próximo. 3P6. Faltam 8. Cuidado. Professor, posso colocar no D? Primeiro eu vou pro 4S. O 4S2.
2. Faltam 6. Agora a gente vai para o 3D. Boa pergunta. Quantos eu tenho faltando? Quantos cabe? Professor, e agora? Você coloca o quanto tem, não o quanto cabe. Exatamente. 3D? 6. Uma dica. O último que você distribui pode ficar incompleto. É isso, é o que falta. Por isso você não pode pular, exatamente. Por isso você não pode colocar em qualquer ordem. Não, porque o último é o que você vai deixar, talvez, incompleto. Às vezes fica completo, mas ele pode estar incompleto. Ah lá, se fosse, eu vou dizer até mais, se fosse na horizontal, você ia ter 3D8. Ia ficar, porque você ia fazer assim, ó, S2, P6, faltou 8. Aqui cabe 10. Ah, vou colocar os 8 lá. Mas aí é errado. De que pergunta? Eu já vou trazer mais duas informações disso aqui, mas já vou te dizer. A primeira é assim, ó. Qual é a distribuição eletrônica correta em ordem de energia para o ferro 26? Professor, ele vai me dar desse jeito? Ele vai dar assim. Professor, e agora? Eu sei fazer assim. O que você faz? Bom, repete. Repete na ordem que você fez. Isso aqui, na ordem seria isso aqui, ó. 1S2, 2S2, 3P6, 4S2, 3D6. Professor, ficar feio, eu posso inverter? Não pode. Tem que ser assim. Se ficar 3D6, 4S2, está errado. Tá? Tem que ser na ordem que você escreveu. Fechou? Isso é uma das coisas. As outras coisas são duas informações que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Na verdade, está aqui a distribuição. Era exatamente desse cara que eu falei. Ó, não, tem esse. Primeiro, ó, nitrogênio. 7. Ó, a ordem. 1S2, 2S2, 2P. 3. Não é por quê, professor? Vai até 6, mas só tinha 3 sobrando. Próximo é do argônio. Esse dá completinho lá no finalzinho. 3P, 6. E por fim, o próprio ferro. Olha lá a distribuição. Do jeito que a gente fez. Tá aqui, ó. Então, uma das formas é isso aqui, ele perguntar. Outra coisa, ele perguntar isso aqui, ó. Camada de valência e subnível mais energético. Volta para cá. Duas coisas que você tem que saber é camada de valência e subnível mais energético. Professor, o que é isso? Camada de valência é a camada mais externa. A camada mais longe do núcleo. Para não ter erro. Quantas camadas tem esse cara? Então, a camada 4 é a camada de valência. Soma o número de camadas, pronto. Tu acha a camada de valência. Então, o que é a camada de valência do ferro, professor? Camada de valência 4. Se você distribuiu assim, 1, 2, 3, é a mais afastada. Oi. Exato. É sempre assim, ó. Você, o último cara, você pode deixar incompleto. Entendeu? Então assim, ó, cabe 10. Só que eu só tinha 6, porque era até 26. Então fica 3D6. Professor, poderia ter só um? Se fosse 21, você ia ver que ia parar no 3D1. Ok? Nada. Nada. Tem que ser desse jeito, professor? Tem que ser. O último pode ser incompleto. Alguém ia perguntar alguma coisa. Não. No 3D cabe 10. Ah. Isso. 5, não, 4, P2. Isso. Isso é uma ótima, ó, gente, galera. O último, ele pode ter menos do que o máximo, nunca mais do que o máximo, tá? Não pode ter D12, igual você falou. Não posso chegar no 12, não. Então eu vou pro próximo. Então o último, ele pode ficar com menor do que o máximo. Ele pode ter o número máximo,
Pode ter menos, mas nunca pode ter mais. Fechou, gente? Certo? Camada de valência. Não, 2p6 em primeiro. É a ordem? Sempre nessa ordem. Ok? Camada de valência, alguma dúvida? Só uma curiosidade. Professor, por que é importante saber quem é a camada de valência? Porque é na camada de valência que ocorre perdas e ganhos de elétron. Sabe aqueles elétrons? Sai na onde, professor? Na camada de valência. Vai ser importante isso? Vai ser sim. Próximo, camada de valência. Subnível mais energético. Quem que é o subnível mais energético, professor? Não tem erro. É o último que você escreveu. Então, olha, subnível mais energético. Nesse caso, 3d6. É isso aqui. Difícil? É prática. Vou dizer para vocês, isso é prática. Como é que eu faço para aprender isso aqui, professor? Sério? Fazendo. Você faz assim, escolhe 10 números aleatórios e faz os 10. Por que eu falo que você aprende se fizer só 10? Só 10, só 10. Por quê? Porque o começo sempre é igual. Um S2, 2S2, 2PC, você vai gravando de tanto repetir. É um mantra. Aí chegou no final, você já sabe. Você já sabe de cabeça como é que faz. Então, por isso, faz 10 números aleatórios. Você escolhe. Chegando na tua casa hoje, peraí, deixa eu ver. Vou fazer de 16, vou fazer de 32, vou fazer de 50. O máximo é 118. O máximo, 118. Então, de 1 até 118. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo. E não se esqueçam dessas duas informações, extremamente importante. Se camada de valência, eu falei para vocês que é a camada mais externa, que é onde ocorre perdas e ganhos de elétrons. O subnível mais energético é a identidade. Eu consigo identificar o elemento pelo subnível mais energético no estado fundamental. Cada elemento tem um subnível mais energético. Aqui, ó. Aonde que ele está? 3. Ele está na última camada? Não. Mas pode quando você está na última? Pode. Então, assim, o subnível mais energético, ele pode estar na camada de valência. Vou dar um exemplo, professor. Rapidinho, né? Porque já passou do horário, né? Ah, não. Falta 15 minutos, então vamos esperar um pouquinho. Dá tempo. Aqui, ó. Imagine que eu vou fazer, por exemplo, para o argônio, que a gente já viu até ali. 18. Ah, professor, faz outro. Tá bom, vou fazer um que dá quebradinho também o número. O cloro, pronto, 17. Olha o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Daqui foram 10, 12, falta 5, né? Olha o último. P5. Então, ó, esse último é o subnível mais energético. Qual é a camada de valência? 3. O subnível não está na mesma camada? Isso que eu falei. Pode estar, professor? Pode, mas não necessariamente. Ok? Pode. E aí, professor, como é que eu faço? A dica é soma. Aqui, ó. 2 com 2, mais 6, mais 2. Não. O máximo que ele pode fazer é dar assim, ó. Eu tenho um íon. Aí a gente já vai ver. Então, ele ganhou um elétron ou perdeu. Aí você tem que lembrar de, no finalzinho, somar ou de subtrair. Fechou? Mas não tem como. Professor, se eu estou falando de estado fundamental, tem como esse ser para esse? Não. Porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então eu consigo matar. Um dos jeitos mais fáceis, normalmente, é você fazer o quê?
Você literalmente somar os elétrons. Soma os elétrons, você acha o cara. Fechou? Bom, tá aqui, né, alguns exemplos da distribuição. Tá lá, ó, neônio, camada de valência 2, subnível mais energético 2p6. Zinco, número atômico 30. Tá lá, ó, camada de valência 4, subnível mais energético 3d10. Tá? Tudo bem? Ah, é a letra da camada. Lembra que camada 1 é K, K, L, M, N, O, P e Q. Então, por exemplo, se ele falar, qual que é a camada aqui? 3. K, L, M. Aqui, 4. K, L, M, N. Pode. Aí, não se esqueça, começa no K. K, L, M, e aí você escreve de novo. Fechou? Pode, professor? Pode. Não é comum, mas pode. É na sequência normal. K, L, M, N, O, P e Q. São 7. Isso. Ok? Sempre repete. Então, K, L, M, N, O, P, Q. Ok? E para íons? Para íons, a pegadinha do malandro é no cátion. Ok? Lembra que eu falei aonde que se perde elétrons? E ganha? Na camada de valência. Então, cuidado. Na hora que você fizer uma distribuição, por exemplo, titânio. Como é que eu faço, professor, para fazer de íons carregados? A dica é, primeiro, faz como se ele estivesse no estado fundamental, ou seja, sem ter perdido ou ganho. Então aqui, ó, primeiro distribui, normal, tá aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2 deu os 22, correto? Agora a gente olha para a carga. Mais 2 significa? Perdeu 2. E ele vai perder 2 da onde? Da última camada. Qual que é a última camada dele? 4. Olha lá a pegadinha, ó. É aqui, cara. Por quê? Porque se fosse do subnível, você podia só subtrair e depois fazer a distribuição. Se você fizer isso, dá errado. Se você fizer assim, eu não vou fazer assim não, professor. Eu já vi que era 22, perdeu 2, vai 20. Se você fizer a distribuição de 20, sabe o que vai acontecer? Vai parar no 4s2 e está errado. Ele perde no 4s2. Então, por exemplo, ferro 2 mais. Vou colocar assim, eu quero ferro 2 mais. Você faria como? Você faria distribuição normal, do jeito que a gente fez. Aí depois você fala, opa, perde quantos? Na onde? Professor, e se fosse 3 mais? E agora? Primeiro perde aqui ainda. Perdeu 2, só que ele tem que perder mais 1, não é? Agora é no 3D. Exato. Aí você volta na camada. Isso. Então sempre a ordem é, você começa sempre de baixo para cima. E aí, claro, aqui na onde que eu perco? Aqui, ó. Então, na verdade, esse fica sendo 3D. Tá claro? Um pouquinho mais complicadinho. Não é? Mas... Uma questão dessa? Dá. Como assim? Porque perde da última camada. Perde da última camada. Então aqui, ó, na distribuição tem 2 mais. Perde daqui primeiro. Se tivesse mais, se fosse 4 mais, aí sim você perderia daqui e daqui. Ok? Sempre na ordem. Primeiro perde da camada de valência. Depois você volta para cima. Ok? Isso para perder. E para ganhar, professor? Tá aqui, ó. Para ganhar, você soma no subnível que está incompleto. Então, por exemplo, ó, oxigênio. 8, 2 menos. 2s2, 1s2, 2s2, era 2p4, não era? Como ele ganhou 2 elétrons, 2p6.
Oi? Ah, tá. Você tá para passar disso. Aí você fica na mesma camada. Então, por exemplo, não acontece. Eu vou falar, não vai acontecer. Eu entendi. Se fosse mais do que o 6 aqui, que você fala. Somasse, por exemplo, mais 3. Ah, sim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo mais fácil. Aqui, ó. Vai nesse cara. Vamos nesse. E aí eu vou explicar por que que eu fui nesse. Então, assim, ó. Por exemplo, não vai ter. Eu vou te dizer que não vai ter. Ah, mas se acontecesse, professor, você ia ter assim, ó. S2, aqui o normal ia estar no 5, P5, para dar 35. Fechou? Mas aqui ele ganhou um elétron. Então fica lá no P6. Professor, mas e se ele ganhasse 2 elétrons? É isso? Então você está falando que sem ganhar ele já tivesse assim, por exemplo. Não, o máximo dele é 6. Por isso que eu tô. Entendeu? Então, por exemplo, se fosse 6 e eu ganhasse mais um, é isso que você tá falando. Aí, você tem duas oportunidades. Não vai acontecer, vou te dizer, não vai acontecer. Não vai por quê? Porque por questão de estabilidade, não vai acontecer. Mas se acontecesse, a primeira coisa era ou você dá sequência na camada, mas aqui tem mais subnível na camada 2. Não, só vai até 2P, não é? Então você vai para a próxima camada. Agora aqui, por exemplo, ó, se fosse 4P, professor, ia adicionar na onde? No 4D. Ok? Porque aí o 4 tem D. Aí eu ia adicionar na mesma camada. Adiciono na mesma camada se for possível. Fechou? Mas não vai acontecer. Vou te dizer que não vai acontecer. Tá? Por questão de estabilidade mesmo. Você está dentro das ligações químicas. Vamos lá nas questões, né, que vocês falaram? Só para a gente resolver, olha só. Uma espécie química apresenta 5 elétrons no subnível D da terceira camada como subnível mais energético. Ok? Olha, eu não sei. Eu sei que ele está falando que eu tenho 3D5. Não é isso? 5 elétrons lá. Tem que chegar até lá. Vamos ver o que mais que ele fala? Bom, dentre as alternativas a seguir, assinale qual das espécies apresenta. Normalmente ele te dá isso aqui, ó. Te deu os dados de todo mundo, né? Vou descrever até aqui um pouquinho mais para frente para saber. A gente tem que chegar na onde? No 3D5. Tudo bem? Bom, vamos lá. Possibilidades. Todos os íons. Caraca, professor, só íons. E agora? Como é que eu faço? O que eu vou ter que fazer? Distribuição. Primeira coisa, já dá para pensar no seguinte, ó. Se você fizer a distribuição, igual eu falei, aqui não tem muito erro. Você está vendo que é 26, 27, 25. Então dá uma sequência de distribuição muito parecida, não é? Olha só, vou apagar isso aqui, tá? Isso. E aí você já vai ver que é bem próximo, né? É fácil de você, pelo menos, dar a sequência, porque eles são muito semelhantes. Então tá lá, ó, no estado fundamental. Primeiro, ferro a gente já fez, mas vou escrever de novo. Tá? Fe, 26. 1s2, 2s2, 2p6. Isso aqui, ó, a dica. Quando você repete bastante, você passa a ver alguns números que já são práticos. Então aqui, ó, 10, 3s2, 3p6, 4s2, que é a sequência, 20 para 26, 3d6. Já dá para perceber que todos vai ter só a diferença daqui, não é? Então, ó, esse é para o ferro, o próximo é cobalto, 27, mesma coisa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 7. Não é? Muda só o 7, correto? Que é 27. Tudo bem? Sim? Lembra da sequência e a soma, ó. 1, 2, 10. Até aqui 10. 20 e 7. Tem que dar os 27. Isso para o estado fundamental.
Bora pro último, que seria o manganês 25. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui, 20 de novo. Mas tem que ser 25. Então, 3d. Ah, professor, já achei. Calma, tem lá alguma possibilidade de ser manganês 0 nas alternativas? Então, já vi que não pode ser esse, né? Bom, ali são só para íons, não é? Eu estou procurando com os íons. Então, o primeiro estado fundamental está aqui. Primeira possibilidade, vamos lá. Cobalto 3+. 3+ significa que perdeu 3. Cobalto está aqui. Para perder 3, primeiro... Ah, você pode até fazer assim também. Pode. Professor, posso fazer assim? Já somando? Pode. Mas vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui que você vai ver assim. Tem que perder 3, não é? Dá mais ou menos. Ia dar mais ou menos isso. Né? Dá para ter uma ideia que vai ter que dar 24, porque perdeu 3. Só que aí você vai ver que aqui vai dar a diferença. Para dar 24. Você vai ver por quê? Porque você tem que perder aqui 2. Não é? Uma dica, todos ali vai ter que perder a camada de valência, não é? Então, ó, perde 2, perde 2, perde 2. Sim ou não? Porque, olha lá, ó. Mais 3, mais 2, mais 3, mais 3. Então, todo mundo perdeu a última camada, não é? Se fosse cobalto mais 2, tem uma possibilidade lá, né? Seria esse aqui, o último. Já não dá, né? E também não dá com ele mais 3. Por quê? Porque aí você só tirou e fica 3D. 6. Pode ser esse? Não pode. Não é? Porque ele perdeu 3, mas chegou no 3D6. Ele quer no 3D5. Agora olha para o manganês aqui, ó. Ele tem que perder mais 1, né? Porque já perdeu 2. Lá é manganês mais 3. Mais 3, perdeu 2 aqui. Vou perder 1. Opa, ele ficou 3D4. Não é quem eu estou procurando, né? Só por eliminação você já achou. Mas para a gente concordar, F mais 3, né? Aqui, ó. Perdeu esses 2 e perde 1. Ficou quem? Achei quem que eu estava procurando, sim ou não? Então, qual dessas espécies aqui apresenta o subnível mais energético 5 elétrons na terceira camada e no subnível D? Resposta. Letra C, Fe, 3+. Ok? Difícil, eu sei. Isso é prática, galera. Esse é prática. Oi? Que isso, não. Olha só a outra, ó. Só pra gente encerrar aqui, eu sei que vocês estão com pressa, tá acabando. 2 segundinhos, presta atenção nessa, ó. Que eu falei como tem, às vezes, como você somar. Olha só essa. Um elemento X apresenta a seguinte configuração eletrônica. Ele me deu a configuração inteira, não é? Aí ele fala, olha, sabendo que seu isótopo, tá? Seu isótopo possui 14 nêutrons, a massa do isótopo é qual? Então, peraí. Ele me deu o número de nêutrons, mas ele me deu o número de prótons, não é? Só que ele me deu o número de elétrons, sim ou não? Quantos elétrons ele tem? Basta eu somar. 2, 4, 10, 12, 36 elétrons. Se eu estou falando aqui da configuração, 36 elétrons significa que ele tem 36 prótons. Ele falou que estava carregado? Não. Então eu vou considerar como se fosse iguais prótons e elétrons. Então, peraí. Se o número de prótons dele é 36 e o número de nêutrons é 14, quanto dá? Já foi. Só analisando a configuração eletrônica eu consigo definir. Está aqui. Exatamente. Então, às vezes, pela soma dá para fazer também. Ah, vou fazer pela soma, é mais fácil. Última, rapidinho, professor, já é a segunda vez que você fala a última. Olha aqui, rapidinho. Olha aqui. Eu vou até passar essa, porque essa daqui é muito longa.
Eu vou na outra aqui, que é para mostrar para vocês como é que faz, ó. Essa daqui, que é também, ó. Quando o átomo ou um grupo de átomos... Deixa eu apagar isso aqui. Quando o átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado um íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo ou um grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie, a gente viu. E aí ele me deu isso aqui, ó. Todavia, várias espécies podem assumir a mesma configuração, ou mesma distribuição eletrônica. Sendo assim, olha as espécies que ele me deu. Ah, tá. Ele fala assim primeiro. Distribuição eletrônica. O que ele quer? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Quantos elétrons tem ali? 18, não é isso? Então ele está falando, olha, a distribuição eletrônica aqui tem quantos elétrons? 18. E aí ele fala, pode corresponder apenas à distribuição de qual dessas espécies aqui? Professor, dá para fazer agora direto só pelo elétron? Dá. Quantos elétrons tem esse cara? Ó, ele tinha 20. Perdeu 2, 18. Vale para ele? Esse tinha 16. Ganhou 2. Vale? Esse tinha 9. Ganhou 1. Não vale. Esse tinha 17. Ganhou 1. 18. Vale. Esse tinha 38. Perdeu 2. Não dá. Esse tinha 24, perdeu 3. 21, também não dá. Então, qual das espécies aqui realmente podem ter aquela configuração? 1, 2 e 4. Só isso. Então, às vezes eu posso fazer como, professor? Só somando você acha também o número. Subnível mais energético. Aí tem que fazer a distribuição mesmo. Aí tem. Certo, galera? Deu pra gente andar. Semana que vem. Semana que vem a gente dá daqui pra frente. Fechou? Beleza, galera. Não esquece de fazer a distribuição, hein? Não esquece de fazer a distribuição pra vocês gravar.